Olá pessoal, eu sou o Daniel Menezes, estou aqui para gravar mais umas dicas de Excel para ajudar os colegas advogados públicos federais que estão trabalhando em casa e não têm a mesma familiaridade com o software, né? O Excel faz muita coisa, mas muita gente acaba tendo dificuldade em lidar com ele, tem um pouco de preconceito, mas também tem alguns aspectos mais técnicos que nem todo mundo conhece. Então, como eu tenho um pouco mais de experiência com isso, eu resolvi gravar aqui para a TV ANAF algumas dicas. E no vídeo anterior eu gravei umas dicas sobre digitação e tal, coisa bem simples. E hoje eu resolvi gravar uma dica que eu acho muito importante para nós, juristas, que é como trabalhar com número de processo, número de CPF e número de CNPJ. Primeira coisa para vocês saberem, número de CPF, CNPJ, número de processo, a gente chama de número, mas na verdade devem ser interpretados como textos. Eles não têm a característica de um número que seria representar a grandeza. Então a gente tem que pensar que para a coisa funcionar bem no Excel, a gente vai ter que a todo momento explicar para o Excel, deixar claro para o Excel que aquela informação que está sendo imputada ali, que está sendo colocada na célula, é um texto, apesar de ter cara de número. Então, tem algumas formas da gente garantir isso, garantir que o Excel vai entender que aquilo é um texto. A primeira forma, mais simples, é quando vocês forem digitar essas informações, número de processo, número de CNPJ ou CPF, incluir o hífen, incluir o tracinho, né? Então, se você pensar num CPF, 3 dígitos, mais 3 dígitos, mais 3 dígitos, traço, 2 dígitos. Esse tracinho aqui que é o salvador da pátria, porque como ele está fora da posição do sinal de grandeza negativa, né, ele não está na frente, ele está no meio, isso automaticamente diz para o Excel, olha, isso que eu digitei não tem como ser interpretado de outra forma, é um texto. E aí, sendo um texto, ele exibe tal qual você digitou, que é o que a gente quer. A gente quer que os nossos processos, nossos CNPJ e CPFs, apareçam na planilha do jeito que a gente digitou, que o Excel não altere de maneira nenhuma essas informações. A primeira maneira é essa, colocar o sinalzinho de menos. A segunda maneira, para quem não quer botar o sinalzinho de menos, é começar a digitação com uma aspas simples. Tá? Aqui em cima da tecla Tab, você aperta aspas simples, e aí depois você pode digitar sem o tracinho, sem o pontinho, sem nada, porque a presença da aspas simples ali garante que ele vai interpretar como texto. Então ele não vai fazer a conversão para número. Por exemplo, nesse caso aqui, que é um CPF, né? Ou vamos supor, um CNPJ, começando com 0, ele não vai omitir o 0 à esquerda, né? Porque ele entende que aquilo é um texto, vai preservar a informação tal como você digitou. Então, a primeira forma é digitar o tracinho, a segunda é digitar aspas simples, a terceira forma é você marcar a célula onde você vai digitar, já avisar aqui em cima para o Excel que você vai entrar com um texto, e aí você digita o seu texto do jeito que você quer. Não precisa botar os pontos, não precisa botar os tracinhos, porque agora o Excel foi instruído que você digitaria um texto. Tá? Então vai ficar lá, ele vai respeitar exatamente aquilo que você digitou. Essas são as 3 formas, pessoal. Ou você digita o tracinho, ou você põe aspas na frente, ou antes de digitar, você avisa que é texto. Bom, e se você vai copiar e colar as informações de uma outra fonte, né? Você tem os dados digitados numa outra fonte, você está trazendo para a sua planilha de Excel. Aqui eu recomendo fortemente que vocês se lembrem de marcar a coluna que vai receber os textos, enfim, alterar a formatação para texto, e aí, depois de copiar, você vem aqui, vai colar o seu texto, com a opção colar somente o texto, tá? Colar somente o texto ou colar especial. Quando eu faço aqui colar somente o texto, ele já mostra que está respeitando a minha formatação. Se eu não fizer isso, se eu não avisar antes que é texto e não fizer o colar somente o texto, o que vai acontecer é que a gente vai colar e ele vai gerar aquela anotação científica que eu já mencionei no outro vídeo. Uma vez que ele faz isso, pessoal, praticamente não tem como resolver, tá? Não tem como desfazer isso aqui, entre outras razões,
Porque ele aplica aqui, ao colar, ele aplica um arredondamento. Se vocês olharem, o número que está aqui, mesmo ele está mostrando aqui a notação científica, porque a célula está pequenininha, eu posso até marcar e falar, não quero notação científica, eu quero formato número completo. Legal, ele vai mostrar o número completo. Será? Vamos dar uma olhada. O que a gente percebe aqui? Além das casas decimais, que isso é o de menos, eu posso tirar, eu noto que o Excel alterou o meu texto. Não só ele tirou os zeros à esquerda, o que para a gente pode ser um problema, é contornável, mas é um problema, mas o principal problema é que ele suprimiu parte da informação. Notem que são os mesmos dados que estão nos dois grupos aqui, só que no de cima era 403.612.6, né? Código daqui do Tribunal Regional Federal de São Paulo, 6126, a subseção judiciária que eu trabalho. Então, quando eu deixei ele colar como número, ele achou, olha, para o tamanho desse número que você está digitando, esse 6 aí serve para nada. E aí ele descartou, ele truncou esse dígito. No de baixo, como o número começava com 5.000, né, então era muito grande o número, ele descartou um montão, olha, de caracteres. E isso aqui, pessoal, não tem como reverter, tá? No momento que ele cola, ele já cola dessa maneira. E aí você não consegue reverter. Então, para copiar e colar, ou seja, para trazer dados de outra base para cá, a melhor recomendação é marcar primeiro, informar que é texto, e aí sim, depois colar como texto. Ele não perde a informação, fica bonitinho. Bom, pessoal, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, estou dando exemplo com número de processo, funciona exatamente igual para CNPJ e CPF. Vou colar um CNPJ aqui sem avisar que é texto. Notação científica, toda aquela chateação, aí eu tento botar para número, vamos descobrir se o número foi cortado, provavelmente foi, né? Então, até que nesse caso o número não era tão grande, então ele manteve aqui, teve salvação, ele só tirou o zero da frente, isso daqui é contornável, tá? Dá para resolver isso aqui. CPF, a mesma coisa. CPF aqui, colei, veio, esse como o número é pequeno, ele até trouxe direto como texto, ele não fez a interpretação, porque é um CPF, o tamanho de CPF é menorzinho, e aí deu certo. Então a sugestão que eu dou para vocês, sempre que forem trabalhar com CPF ou CNPJ, deixem claro para o Excel, antes de começar a digitar ou antes de colar, que aquela informação que virá será um texto. Ele vai ficar com essa marquinha verde aqui na frente, mas você vai conseguir trabalhar bem com a sua informação. E aí, assim, depois dá para acrescentar pontinhos, outra hora eu ensino a fazer. Essa situação aqui que ele tirou o zero da frente, ele trouxe como número, porque eu não tinha marcado que era texto, aí ele tirou o zero da frente. Isso aqui dá para colocar o zero na frente de volta, tanto como número como quanto texto, então aqui não tem problema. O problema maior foi esse caso aqui, né? Número do processo, ele não só tirou o zero da frente, mas ele truncou aqui o número quando ele colou como notação científica, e aí eu perdi boa parte da informação. Então, tenham isso em mente, e aí vocês vão conseguir usar o Excel tranquilo para os processos de vocês. Abraço e até a próxima dica.